Começando o nosso exercício com campo elétrico, superfície equipotencial, vamos relembrar duas características que são bem importantes. Duas não, de cara uma. Que é dizer que a linha de campo elétrico ela é perpendicular a uma superfície equipotencial, sempre. Então, vamos ver o seguinte, eu vou apagar. Mas olha, isso daqui é campo elétrico, isso daqui é campo elétrico, isso daqui é campo elétrico. Então, isso daqui, são linhas de campo elétrico. E mais, são linhas de campo elétrico uniforme, tá? Porque eu, sem ler o exercício, como elas estão igualmente espaçadas, mesma direção e sentido, já saquei que isso é um campo elétrico uniforme. Em contrapartida, eu tenho aqui, superfície equipotencial, superfície equipotencial, superfície equipotencial. Qualquer uma delas, você vai perceber que é perpendicular, uma entre ela é superfície equipotencial perpendicular a campo elétrico uniforme. Ótimo. Vamos ler o exercício e marcar o que é importante pra gente. Na figura, são indicadas as linhas de forças de um campo elétrico uniforme. Opa, não errei. E as superfícies equipotenciais. Calcule o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga de 2 microcoulombs de A até B. Pergunta, esse movimento é espontâneo ou forçado? Então, eu posso te responder isso antes mesmo de eu começar a fazer conta. E é interessante a gente ter essa habilidade. O que eu sei? O 180 volts é um potencial maior do que 20 volts, já que eu estou olhando o ponto A e B. Quanto maior o potencial, mais próximo do positivo ele está. Então, a gente pode imaginar que desse lado de cá é que está a placa positiva. Perdão, eu desenhei como se fosse uma carga, mas já que a gente está falando de campo elétrico uniforme, aqui provavelmente está a nossa placa positiva e aqui a nossa placa negativa. O nosso desenho corrobora com essa ideia, porque o campo elétrico sempre sai do positivo e vai pro negativo. Então, só o desenho te dá muitas informações. Sabendo disso, vamos pegar uma carga elétrica aqui, que é a Q que ele está nos informando, e ele fala que o valor dela é 2 microcoulombs. Só que isso determina que é uma carga pequena, mas ainda assim uma carga positiva. E aí, o que a gente tem? Deixa eu marcar aqui uma coisinha aqui pra gente deixar... Se é uma carga positiva, positivo com positivo repele. Vai surgir uma força elétrica jogando, fazendo com que a carga elétrica vá em direção a B. Então, você não precisa colocar a sua mãozinha ou ter uma força externa e arrastar a carguinha do ponto A para o ponto B. Isso vai acontecer naturalmente. Ou seja, seu movimento é espontâneo, tá? Então, aqui, já que a gente tem um movimento espontâneo, uma coisa que vocês vão precisar lembrar, toda vez que o movimento é espontâneo, isso daqui é um O. Toda vez que o movimento é espontâneo, você já pode inferir que o trabalho é positivo. Então, nas minhas contas, se o trabalho não der positivo, é porque eu tô errada, tá? Então, bora seguir. O que a gente tem aqui? A gente sabe que a diferença de potencial entre dois pontos, eu posso escrever como V de AB, mas eu vou fazer bonitinho, vou fazer V de A menos V de B. É o trabalho realizado para pegar uma carga e deslocar essa carga de um ponto a outro. Ótimo. Só que, vamos lá, o trabalho realizado pela força elétrica. Então, quem é o trabalho? O trabalho vai ser a carga que multiplica a diferença de potencial. Então, o nosso trabalho vai ser a carga, que é 2 vezes 10 a menos 6, V de A, que é 180, menos V de B, que é 20. Trabalho vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6, 180 menos 20, que multiplica 160 volts. Trabalho para mim vai ser igual a... Vou fazer o migué. Vou fazer o seguinte, 2 vezes 16, 32, vezes 10 a menos 5 joules. Passando para a notação científica, trabalho vale 3,2 vezes 10 a menos 4 joules.